Bom dia! Hoje é quarta-feira, 6 de maio, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Comerciantes apostam nas vendas online para diminuir os prejuízos no Dia das Mães. Me fala o tamanho que precisa e mais ou menos o valor. Eu coloco as opções nessa arara. De olho no celular. Pais devem impor limites para que crianças não se tornem dependentes da tecnologia em tempos de quarentena. Ele sabe muito a importância do celular, no caso da tecnologia para ele, é da questão do estudo, né? E assim, claro que tem momento de lazer também, que ele escuta as músicas que ele gosta, filme que ele gosta. Índice de isolamento social cai e preocupa autoridades de saúde. A população precisa estar convencida que esta é a única forma de nós darmos conta da assistência aos pacientes do estado de São Paulo. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa ou está saindo de casa, pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. É super fácil e super rápido. Você abre a câmera do seu celular e captura o QR Code que está aparecendo aí na tela. Aí vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma. Você escolhe a que você mais gosta e a que prefere navegar e fica com a gente até as 9 horas da manhã. Além disso, tem também a nossa linha direta com você. É o nosso WhatsApp, está aqui na tela, 13 982 28 8219. Em tempos de isolamento social, muitos casais têm usado a internet como ferramenta para poder se ver e encurtar a distância. Graças à tecnologia, é possível estar junto, mas cada um na sua casa. Adam e Kelly se conheceram no ensino médio e logo se tornaram amigos. Com o tempo, o amor falou mais alto e os dois já namoram há 4 anos. Mas, por causa da quarentena, o casal precisou se distanciar. O jeito foi usar a internet para tentar diminuir a saudade. É claro que fácil não é, né? É costume de sempre visitar. Mas se vê por um lado positivo, né? Também a gente tem o fator saudade, né? Que a gente pode sentir um ao outro. Eu acho que isso pode fortalecer o relacionamento, se é que a gente pode dizer assim, né? Bom, eu também vou aproveitar e conversar um pouquinho à distância com a Kelly, que está lá no bairro Maitá e vai dizer para mim, Kelly, como é que tem sido esse namoro à distância, a saudade, como é que fica nessa hora? Eu sinto saudade, mas é uma saudade mais controlada, não é algo descontrolado que eu me sinta mal, que faça doer, sabe, chorar. Não é bem assim, porque eu já tive outros relacionamentos à distância, então eu consigo lidar muito bem com essa questão de afastamento. E muitos solteiros têm usado os aplicativos de namoro para não se sentirem sozinhos. O Tinder, por exemplo, revelou que as conversas brasileiras aumentaram cerca de 25% desde abril. O número de mensagens trocadas pelo Happn também aumentou nos últimos dias. E o Badoo, rede com mais de 460 milhões de usuários, identificou o maior número de conversas longas e videochamadas em todo o mundo. Para o psicólogo e professor da Unisanta, Breno Aires, a internet é uma alternativa para interagir durante o isolamento social. É que as pessoas têm inventado, têm conseguido, no desamparo, criar modos de estar mais próximo. E criar modos de estar mais próximo dos outros, ou seja, de amá-los, talvez de outro modo, mas também modos de se amar, ou seja, nesse sentido, né, que isso, claro que não se separa, né, uma relação sempre é algo entre dois, né, e acho que elas estão podendo, né, na sua solidão, que eu acho que tanto os casais quanto os solteiros vão vivenciando, né, de diferentes maneiras, estão conseguindo viver isso inventando suas rotinas, seus cotidianos, se colocando para novas situações. Ah, se não fosse a internet para aproximar quem está longe. Acho que o Adam não ia aguentar ficar tanto tempo sem pelo menos ver a amada. E ele já tem planos para quando o isolamento acabar. A primeira coisa que eu quero fazer, sim, é viajar com ela, né? Voltando ao normal, curtir mais. Eu acho que
voltando a ver ela, eu acho que a sensação é mais, como eu posso dizer, não digo cuidar, mas é valorizar. Eu acho que valorizar o momento é crucial. É o que eu sempre digo, a gente precisou estar longe para valorizar o que vale a pena cultivar bem perto. Mas se para quem namora a tecnologia é aliada, para as crianças, se não houver limites, pode ser um problema. Isso porque a pandemia do coronavírus também mudou o hábito de muitos pequenos que passaram a ficar mais tempo conectados, seja para encontrar amiguinhos online ou para ter aulas pela internet. Especialistas alertam que o uso excessivo da tecnologia pode causar dependência. Na palma da mão em casa, as aulas do 6º ano. O ensino online, por aplicativo, é no mesmo horário da escola, das 8 da manhã ao 12h20. A mãe de Paulo Henrique está sempre junto e dá aquela força. Porque se não fosse a tecnologia, ele ficaria totalmente, desamparado. E através da tecnologia, fez esse percurso, para eles não perder o conteúdo, os professores passando a matéria, eles tirando dúvidas. Então é muito importante para eles, sim. A aula online é bom, eu gosto muito, gostei. O que é melhor, aula online ou na escola? Na escola. Porque na escola dá para ver a professora direito, os meninos, as meninas, os colegas. O menino de 11 anos ganhou um celular da mãe para acompanhar as aulas em casa nos dias de quarentena do coronavírus. O aparelho não é usado apenas para estudar, mas a mãe impõe regras. Ele sabe muito a importância do celular, no caso da tecnologia para ele, é da questão do estudo, E assim, claro que tem momento de lazer também, que ele escuta as músicas que ele gosta, filme que ele gosta, Então, assim, desenhos que ele gosta. Então, algumas coisas ele tem horário para ver. A psicóloga Carla Borges explica que, principalmente em tempos de pandemia do coronavírus, é preciso mesmo impor limites ao uso da tecnologia às crianças. Esses limites, eles precisam ser tanto quantitativos, em relação a horas por dia e quais dias da semana a criança pode jogar o videogame, pode jogar online, enfim. E um controle também, um limite qualitativo. Existem aí uma infinidade de aplicativos que dão conta de fazer isso, mas o importante é a gente saber que a gente precisa sim ter cuidado e saber o que as crianças estão acessando. Segundo a psicóloga, é preciso também lembrar às crianças que há outros recursos mais saudáveis, que celular e videogame, por exemplo. Não nos esqueçamos das brincadeiras, dos jogos de tabuleiro. Eu gosto de usar muito no consultório, que eu vejo que dá super certo, a sucata, que são materiais que a gente tem na nossa casa, ali no dia a dia, e que são ótimos para a expressão da criatividade das crianças. Relatos de acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, em pacientes jovens e de meia idade, são a mais recente reviravolta na evolução da nossa compreensão dos mistérios da Covid-19. A suspeita da ligação entre coronavírus e casos de AVC tem preocupado médicos que atendem pacientes com a Covid-19. Há uma percepção cada vez maior que o vírus SARS-CoV-2 cause alterações neurológicas, podendo provocar microcoágulos nos vasos sanguíneos. Sobre este assunto, vamos conversar ao vivo por videoconferência com a neurologista, secretária do Departamento Científico de Cefaleia da Academia Brasileira de Neurologia, Célia Roesler. Bom dia, doutora Célia. Muito obrigado pela participação e disponibilidade de estar conosco nesta manhã aqui no Bom Dia Cidades. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Doutora Célia, para a gente começar o nosso bate-papo, o que levou os médicos a suspeitar dessa relação entre a Covid-19 e o AVC? Na verdade, foram pacientes aparecendo não só com sintomas respiratórios, mas sintomas confusão mental, muitas vezes disartria. O que é disartria? Dificuldade na fala. Começaram já com sintomas neurológicos, não era só respiratório, fazendo com que eles investigassem também a parte cerebral. Outros pacientes com metade do corpo
com diminuição da força, formigando, alteração da marcha, confusão mental. Eles começaram, bom, alguma coisa está errado, deve estar comprometendo o sistema nervoso central, com certeza. E quando a gente fala jovens e pessoas de meia idade, a gente está falando em qual faixa etária? Essa é uma pergunta bem importante, porque os pacientes que têm AVC, na verdade, é mais comum em pessoas mais velhas que têm doenças que podem indicar isso, hipertensos, diabéticos. O que está acontecendo agora com o Covid é que são pacientes com 30, 40 anos, 50, que não têm hipertensão, não têm fatores desencadeantes para AVC e estão apresentando. Mais uma causa para falar que é o Covid realmente que está fazendo isso. E esses suspeita, né? Esses pacientes que entraram com um quadro de acidente vascular cerebral, na hora que depois foram testados para a Covid, deu positivo, é isso? Deu positivo. E muitos deles não era o problema respiratório o sintoma mais importante. Então, isso que levou uma suspeita maior ainda. E é o que está acontecendo. Os pacientes começam com algum dor de cabeça, que é um sintoma bem importante, muito forte. Aí começam a ter algum tipo de os pensamentos ficam desconectados, não conseguem pensar direito, ou confundem as coisas e não querem ir para o hospital de medo da infecção, de medo de serem contaminados e acaba atrasando mais o tratamento. Os médicos, e eu falo pela sua especialidade, os neurologistas, já conseguem entender a relação que se faz entre AVC e Covid? Já se sabe os fatores que podem levar a essa relação? Então, não dá para saber exatamente se é uma encefalite, se o Covid entra nas meninges, o que está acontecendo, porque nós temos a barreira hematoencefálica que protege, que é uma parte do cérebro que protege algumas infecções, mas muitas vezes ela pode falhar, acontecendo uma encefalite. Então, mas não sabe exatamente por que está acontecendo isso. Mas o que já se viu é que outras doenças virais, como o HIV, também provoca convulsão, provoca AVC, doenças neurológicas. Vou chamá-la de você, tudo bem? Por favor. Você citou um termo que também ficou muito em voga nos últimos dias, que é a questão da encefalite. Para quem está em casa entender, primeiro, o que é encefalite? E existem dois tipos, a autoimune e a viral, não é mesmo? Exatamente. Encefalite, como nome, tudo que é it é uma inflamação. É uma inflamação cerebral, do encéfalo. E o que acontece? A viral são proteínas, é uma resposta imune do organismo todo que vai para o encéfalo. A encefalite viral é uma descarga de vírus, essa que atravessa a barreira hematoencefálica, provocando essa inflamação cerebral. Seria essa, então, que está sendo estudada pelos especialistas, que levaria ao quadro de AVC? Exatamente. E esses microcoágulos é interessante também porque eles estão pegando, embora sejam microcoágulos, estão pegando grandes vasos. Então, são AVCs, muitas vezes, hemorrágicos, que são mais graves. Que podem levar à morte. Exato. O que tem se observado no estudo americano, os bombeiros encontraram pessoas mortas em casa que ainda não se foi diagnosticado, mas estão se imaginando que tiveram um AVC hemorrágico em casa que não deu tempo de ser socorrido. Porque o hemorrágico sangra e é muito rápido. Então, se não socorrer a tempo, a pessoa vai a óbito. Essa suspeita, doutora, tem feito médicos mudarem os protocolos de atendimento? Sim, toda a queixa agora neurológica de dor de cabeça importante, às vezes rigidez de nuca, confusão mental, dormência, a gente fala o rosto fica torto, a boca repuxa, já tem que investigar, fazer uma tomografia, fazer uma angiotomografia, fazer um líquor muitas vezes. A experiência de Barcelona ensinou o que para nós brasileiros? Que tem que prestar mais atenção nesses quadros, é o que mais mostrou casos, né?
Depois foi Nova York, com vários estudos também, principalmente de pacientes jovens. Mas em Barcelona eles mostraram que realmente a investigação e a ação rápida, agir rapidamente para poder recuperar os pacientes. Na verdade, a gente sabe que em quadros de AVC, os primeiros socorros, eles são extremamente relevantes para o quadro posterior do paciente, né, Quanto doutora? mais cedo atender, maior a chance do paciente sobreviver e sem sequelas. É certo afirmar que para pacientes com a Covid-19, o retorno à normalidade leva mais tempo do que aqueles pacientes que sobreviveram, por exemplo, a um ataque cardíaco ou a um AVC? É corretíssimo. Demora mais, sim. Agora, por que ainda a gente desconhece, a gente sabe muito pouco desse vírus, ele está cada vez trazendo mais surpresas para a gente, né? Então, a gente ainda tem muitas interrogações para fazer a respeito dessa doença. A senhora, como médica, também defende o isolamento social? Totalmente, totalmente. Temos que respeitar isso, porque você vê, os países que mais ficaram mais tempos isolados foram os que tiveram melhores resultados. Então, nós temos que ficar quietinhos em casa para proteger também as pessoas que nós amamos, né? Sem dúvida nenhuma. Doutora Célia, muito obrigado pela tua disponibilidade e pela participação, esclarecendo esse assunto que é tão importante. Na verdade, a gente tem percebido que os sintomas da Covid-19, eles estão mudando, estão se ampliando ao longo aí do tempo em que o vírus está circulando. Então, quanto mais informação correta e de fonte segura, melhor para quem nos acompanha. Muito obrigada. Então, está sempre nos surpreendendo. Eu que agradeço e uma recomendação, fiquem em casa. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. E os índices de isolamento social têm caído. Durante a coletiva, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo mostrou preocupação. Nós precisamos melhorar isto todos os dias. E nós teremos enormes dificuldades no prazo de um mês se esse número não for superior a esses 50%. Eu me refiro a leitos disponíveis em toda a rede, especialmente os leitos de UTI. É claro que o isolamento é muito chato, todos nós estamos vivendo isso. É muito difícil, nós sempre agradecemos muito a população, mas a população precisa estar convencida que esta é a única forma de nós darmos conta da assistência aos pacientes do Estado de São Paulo. Segundo o secretário de Saúde, José Henrique German, a taxa de ocupação de UTIs no estado é de 68,9%. Na Grande São Paulo, a taxa sobe para 86,9%. Isso nos mostra que ainda precisamos mais leitos. Então, temos para a abertura de leitos em todo o estado ainda cerca de 1.800 leitos, que faremos tão logo isto seja necessário, que todos os recursos estejam aqui, principalmente a questão do respirador. É importantíssimo esclarecer que o isolamento social é para garantir a sua saúde e a saúde de quem está perto de você, mas é mais importante ainda porque representa que o sistema de saúde não vai colapsar. Nós temos nas grandes capitais, como por exemplo São Paulo, que é o epicentro da epidemia, índice de ocupação de leito já acima do que é considerado adequado. Aqui na nossa região, em Santos, já temos também um índice de ocupação de leitos preocupante. Para que vocês tenham uma ideia, para os 130 leitos a mais que a Prefeitura de Santos terá que contratar caso haja necessidade de mais leitos, a administração vai ter que desembolsar mais de 4 milhões de reais. Recurso esse que poderia estar sendo investido em outra parte da luta contra a Covid-19. A gente não pode se esquecer que, além dos doentes com Covid-19, outras pessoas continuam precisando de atendimento médico. E essas outras pessoas precisam ter garantido a condição de serem bem atendidos.
Confira agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Em Santos, o dia nasce parcialmente nublado e pancadas de chuva estão previstas para a tarde e a noite. As temperaturas ficam entre 25 e 35 graus. O mesmo acontece no Guarujá, onde o sol aparece pela manhã, mas chove a partir da tarde. A máxima será de 35 e a mínima de 25 graus. Com 80% de chances de chover, Cubatão deve ter chuva em todos os períodos. As temperaturas ficam entre 24 e 35 graus. Em São Vicente, o dia será nublado e pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia. Máxima de 35 graus e mínima de 24. Chuva também em Praia Grande. As temperaturas caem um pouco e vão girar entre 24 e 30 graus. Em Mongaguá, a máxima também será de 30 e a mínima será de 23 graus. Assim como a maioria das cidades, o sol aparece pela manhã, mas chove ao final do dia. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação no sistema na travessia entre Santos e Guarujá 5 embarcações. O tempo está bem tranquilo de espera, até o movimento está bem tranquilo, tanto do lado de Santos quanto do lado do Guarujá, 10 minutos. Capacidade de transporte de veículos por hora, com essas 5 embarcações, 552 veículos. Indo lá para o litoral norte, são 2 embarcações, 30 minutos de cada lado. Bertioga, Guarujá tem 1 embarcação, 30 minutos de cada lado. Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, lá no Vale do Ribeira, 30 minutos, 1 embarcação. Continuando no Vale do Ribeira, Cananéia e Continente, desde o começo da semana está com tempo de espera dobrado, 1 embarcação e 60 minutos. E Santos e Vicente de Carvalho está dentro do prazo esperado pela Dessa, 12 minutos de espera e 3 embarcações para fazer a travessia. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra todas as rodovias com o tráfego fluindo normalmente. O tempo está encoberto, mas a visibilidade ainda é boa. A operação neste momento está normal e é de 5x5. No próximo bloco, como comerciantes estão se organizando para ter menos prejuízo nas vendas do Dia das Mães. Até já! O comércio da região não tem boas expectativas para o Dia das Mães. Está sendo esperada uma queda de 50% nas vendas. O comércio online tem sido o caminho seguido por vários lojistas para tentar reduzir os impactos da quarentena da Covid-19. Venda de roupas femininas online nas redes sociais. Na telinha, a Alessandra mostra as opções de presente para o Dia das Mães. O cliente vê a nossa peça no Instagram ou no Facebook, me fala o que gostou ou me pede um presente, me fala o tamanho que precisa e mais ou menos o valor. Eu coloco as opções nessa arara. E aí, se a pessoa quiser, eu faço uma chamada de vídeo onde eu mostro os detalhes de cada peça. Adriana idealizou um mega bazar online do Dia das Mães, que reúne vários lojistas. As vendas seguem até o próximo dia 20. As pessoas podem encontrar os nossos produtos nas redes sociais do Mega Bazar, @MegaBazarSantos. São mais de 500 produtos cadastrados, de vários segmentos, e são comerciantes dos pequenos negócios. Vocês podem encontrar os produtos no site www.beg.com/MegaBazarSantos. As entregas elas são feitas pelo Brasil inteiro, vale a pena conferir. Marilisa vende produtos veganos e também vai participar do bazar online. Para os artesãos foi muito bom, porque o Dia das Mães é um dia muito importante, né, de venda para os artesãos. E graças a Deus ela lançou esse bazar online. As vendas online estão ajudando a alavancar os negócios e diminuir os prejuízos com o fechamento da maior parte do comércio por causa da quarentena do coronavírus. Apesar de todos os esforços, o setor está pessimista e espera queda nas vendas de 50% no Dia das Mães. Algumas lojas ainda estão trabalhando com o sistema delivery ou drive-thru ou pela internet, mas é muito pequeno perto das lojas físicas. Então vai ser muito triste a gente comemorar um Dia das Mães sem poder presentear a mãe, sem poder levar esse carinho. Então o sindicato fica triste, espera que essa quarentena acabe o mais rápido possível para que a gente volte a ter essas datas comemorativas sendo comemorada, com o comércio funcionando, com as pessoas podendo comprar presentes. Então há uma expectativa muito triste para esse ano.
Esse ano vai ser, sem dúvida, tudo muito diferente. Mas o presente, ele é importante. No entanto, o mais importante é a presença. E essa presença, ela é possível e será possível com a ajuda da tecnologia, sem dúvida nenhuma. Em tempos de pandemia, a gestão correta e principalmente ágil dos recursos públicos nos municípios é extremamente importante. Afinal, a vida acontece nas cidades. Para saber quais são os melhores caminhos para a redução dos impactos da Covid-19 nos municípios, vamos conversar ao vivo por videoconferência com Fabrício Falcone, consultor da Federação Nacional dos Municípios. Fabrício, bom dia. Obrigada por atender o Bom Dia Cidades nesta manhã de quarta-feira. Bom dia para vocês. Vamos conversar um pouco sobre esse momento tão difícil aí nessa pandemia, mas que a gente precisa encontrar soluções a todos os municípios. Sem dúvida nenhuma. Fabrício, nesse momento, como você bem colocou, tão difícil para todo o mundo, e em específico aqui para o nosso país e para os nossos municípios, o mais importante é a preservação da vida, né? E nesse sentido, os gestores públicos têm investido grande parte dos seus recursos em saúde. Esse é o caminho neste momento? Então, é o primeiro caminho, sem dúvida, né? O que acontece? A pandemia ela é diretamente relacionada à questão de saúde. E mesmo que o nosso SUS ele tenha uma organização bem interessante, agora que a gente está podendo acompanhar o mundo inteiro, a gente está vendo a importância que tem o SUS no Brasil, ele já tem um andamento de longo prazo. Só que, na verdade, no Brasil, pela extensão gigantesca que nós temos, a área que mais sofre, na verdade, é de assistência social. Sem dúvida. A área de assistência social acaba sendo muito mais demandada nesse momento de pandemia do que a área de saúde, por incrível que pareça. Pois a principal maneira de controle dessa pandemia até o momento encontrada é o isolamento social. Portanto, ficando em casa, isso ameniza bastante o contágio e também faz com quem fica em casa não tenha o problema de saúde. O problema é que quem fica em casa e não tem aquela poupança, que é grande parte da população, passa a gerar o problema de assistência social, que acaba sendo bem maior nesse momento do que o problema em saúde. Que é o que a gente está vendo hoje pelo país todo, né, Fabrício? Na verdade, a gente vê, o governo federal lançou um programa de ajuda, que é o auxílio emergencial. Esse auxílio está demorando a chegar para essas pessoas. Tem muita gente que precisa desse dinheiro e que o recurso foi negado, e a gente vê pessoas que dormem nas filas em busca desse saque, seja do auxílio emergencial, seja de outros auxílios que já são ofertados pelo governo, né? Exatamente. Aí parece que só faltou um pouquinho de conversa, tá? Porque a ideia do auxílio emergencial foi muito interessante, ela acabou funcionando nas suas aprovações, Câmara e Senado se mexeram muito rapidamente, votações de um dia, no próprio dia, e o valor que era de 200 pulou para R$600, que ficou um valor bem mais adequado para esse auxílio. O problema é que esqueceram que a operacionalização ela é difícil. Mesmo que o site seja ali organizado pela Caixa, o aplicativo seja ali, tem muita gente que não tem a menor facilidade de mexer nisso. E aí começam a entrar as prefeituras nesse processo. A gente desenvolveu por aqui alguns trabalhos pelo Rio Grande do Sul, mas é interessante espalhar pelo Brasil todo isso. Nesse momento, os CRAs precisam entrar. Era para ter sido articulado isso, não foi, mas aí pouco importa a articulação. Aí cada prefeito tem que fazer o seu movimento. Sem dúvida. E organizar lá na sua assistência social, chamar a área de contabilidade ou a área administrativa e colocar dentro dos seus CRAs para operar isso para as pessoas. Ajudar elas a fazer os cadastros. Grande parte dos auxílios que foram negados é porque as pessoas preencheram errado o cadastro. Porque elas não sabiam fazer, não é tão simplificado assim. Então, esse é um movimento que as prefeituras precisam entrar, não a custo algum, na verdade, mas é uma ajuda, uma forma dos municípios entrarem nesse processo e fazer com que o recurso chegue na sua população. Como vocês falaram ali na abertura, a vida acontece nos municípios. Então, as coisas precisam ser geridas também por eles. Na verdade, é reduzir essa distância entre governo federal e governo municipal, né, Fabrício? Exatamente. Essa discussão ela não pode acontecer nesse momento de pandemia.
O governo federal, estadual e municipal precisam andar juntos nesse momento. E, nesse caso, se já tivesse sido organizado dessa forma, com certeza o andamento seria muito melhor, já estaria bem mais adiantado esse processo. Mas já que não aconteceu, agora tem que fazer pelas suas forças. Os municípios sabem que tem o seu centro de referência, sabem quem não tem o CRAS organizado, mas tem no mínimo uma Secretaria de Assistência Social, organiza. As contabilidades dos municípios, elas estão bem menos demandadas nesse processo, porque está muita coisa parada. Então, é o momento de daqui a pouco um servidor ir para lá e ajudar. O setor de contabilidade, ele é um burocrata, né? Nós somos burocratas, eu sou contador. Então, a gente pode ajudar muito bem nesse momento, nesse benefício do governo federal. Até porque, Fabrício, se não houver essa organização, não houver essa iniciativa, aquele pedido do fique em casa, para muita gente não vai funcionar, porque a pessoa precisa ir atrás do seu sustento. Exatamente, não vai funcionar o fique em casa. Dessa forma não vai. Para ele funcionar, tem que chegar a esse valor de R$600, porque daí ele pode ficar em casa, porque ele tem pelo menos uma renda mínima para comprar sua alimentação. As mães, né, que criam filho sozinha, elas recebem R$1.200, é um valor já um pouco melhor para ajudar nesse processo. Então, é muito bom o auxílio. O auxílio foi muito bem pensado, tá, para chegar e fazer a economia acabar acontecendo minimamente, né? O problema é a execução. A execução precisa ser melhorada e é o momento que as prefeituras podem ajudar fazendo esse movimento que eu sugeri agora aqui a todos. Fabrício, uma outra questão muito delicada que é consequência da pandemia, da quarentena, do isolamento social, é a questão dos comércios fechados. E quando a gente fala de comércio fechado, a gente está falando de empregos que são diretamente impactados, de receita, de economia. Nesse sentido, as prefeituras elas também precisam ter um diálogo aberto com os comerciantes, com quem efetivamente faz a economia girar na sua cidade e também pensar em um plano, por exemplo, de auxílio fiscal, ajuda fiscal nesse momento? Sem dúvida. Nesse momento todo mundo precisa conversar. Não tem outra forma, tá? Todo mundo tem que ser ouvido e todo mundo precisa entender o momento que a gente está passando. Momentos extraordinários necessitam de situações e soluções extraordinárias. Não tem como o comércio ficar todo aberto, isso está claro. Gerar aglomeração nesse momento é um risco que está muito claro que é verdade, que a doença está aí. Só que também as empresas precisam se organizar e entender o que o governo está oferecendo. Foi lançado o benefício emergencial também para as empresas, que é um socorro onde os contratos de trabalho podem ser suspensos, em alguns casos, naqueles lugares que precisam fechar 100%, você pode, por 2 meses, suspender 100% o contrato de trabalho sem precisar demitir seu funcionário. E naquelas que precisam continuar, pode ser reduzido a carga horária de 25%, 50% e 70%. A utilização dessas ferramentas pelas empresas precisam acontecer. Tem que aproveitar esse momento e utilizar, já que o governo está dispondo a auxiliar nisso. Porém, isso não resolve integralmente, porque a economia não vai voltar do dia para o outro. Ninguém vai sair de casa agora comprando e voltando às atividades normais. A gente vai levar 3, 4 meses, sem dúvida alguma, para ter uma retomada da economia. O problema é muito grande. Então, o que precisa ser feito por todos os administradores? Conversar. Tem que ter a conversa, precisa ter o diálogo, precisa jogar para frente impostos. Os municípios abrir mão de determinadas arrecadações, como ISS, por exemplo. A queda de ICMS, ela é natural. Esse momento agora de abril que a gente está fechando aqui em todos os municípios, a gente já percebe uma arrecadação menor em torno de 30% no país. Então, precisa ter a conversa, tá? Mas, infelizmente, realmente a economia não tem como voltar de forma ativa nesse. Fabrício, para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual que é a tua avaliação a respeito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que o Senado aprovou, mas precisa, enfim, passar pela Câmara e ser aprovado também pela Câmara? Então, ele foi ontem de noite e voltou para o Senado. O que acontece? A primeira ideia, a ideia que saiu da Câmara e foi para o Senado era a ideal. Porque qual era a ideia ali? Era propor uma recomposição do ICMS, que é a circulação de mercadoria e serviços, que é onde vai ser o grande problema de todos os municípios. Ali é o grande problema. Só que aí no Senado houve aquela grande mexida.
dando mais recursos para os estados e diminuindo dos municípios. Isso vai gerar um grande problema. E ontem, no retorno, só o que a Câmara conseguiu ajustar foi a questão de dívidas previdenciárias, mas é um impacto pequeno nos municípios comparado com a perda de ICMS. As dificuldades vão ocorrer, será aprovado agora, porque está voltando para o Senado e ficou acordado daquela forma. Mexeram na primeira ideia, que era dividir metade para o Estado e metade para o município, muito mais justo. Porém, os municípios vão ter esse impacto, não tem o que fazer e precisam se organizar. A grande sugestão que fica aos gestores municipais, tá? É momento de adequações e utilizar de forma muito correta os recursos federais. Esses recursos federais, que são extras, não são os próprios dos municípios, é que vão fazer com que os municípios consigam se organizar de forma minimamente adequada e superar esse momento de pandemia, pelo menos em 2020, porque a projeção para 2021 vai ser muito prejudicada devido ao que está acontecendo em 2020. Isso já é uma leitura que a gente tem muito clara também. O enxugamento de folha em tudo que for supérfluo nesse momento nas administrações municipais é extremamente importante, né, Fabrício? Essa já é uma ferramenta de gestão que todo grande gestor já é obrigado a utilizar. Essa não precisava nem da pandemia, tá? Não dá hoje para ter uma série de empregos de cargos comissionados em municípios que conseguem se gerir praticamente com a sua gestão própria, com seus concursados. Essa já era uma coisa muito necessária e agora com a pandemia ela vai acabar se tornando obrigatória. Outra coisa importante, com o ajuste que foi feito agora pelo Senado e pela Câmara, há um congelamento de salários até 2021, o que é muito ruim para o funcionalismo em geral, mas para os gestores, por sua vez, estagna o gasto de folha de pagamento, o que acaba também ajudando no controle dessas despesas públicas nesse momento tão difícil. Fabrício, muitíssimo obrigado pelos teus esclarecimentos. Eu acredito que é com informação, como disse no primeiro bloco ao entrevistar uma neurologista, com informação correta, direcionada, e nesse caso, no nosso bate-papo para os gestores públicos municipais, é que a gente encontra e deixa aí sugestões para que eles possam repensar e reorganizar da melhor maneira esse fluxo de caixa que certamente vai ser impactado. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente confere uma iniciativa muito legal em Itanhaém. Não saia daí. Até já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 45 minutos. Moradores do bairro Savoy, em Itanhaém, contam com uma ajuda extra no combate à transmissão do novo coronavírus. Uma moradora do bairro tem produzido máscaras descartáveis e deixado disponível em um mural na porta de casa para quem precisar pegar. E é claro que a gente mandou para Itanhaém o repórter Fabiano Roma, que está ao vivo e mostra essa iniciativa muito bacana para a gente. Muito bacana mesmo, né, Fabiano? Bom dia. Oi, Nathalie. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha a gente aqui pela Santa Cecília TV. Bacana é a palavra. Eu diria mais, olha, tem coisa que é legal e tem coisa que é super legal. Isso aqui é super legal. Olha só, no portão de casa tem aqui ó, o cartazinho, aqui tem uma artesã. Pegue a sua máscara, é de graça, mas leve uma só. E olha aqui as máscaras. Que bacana, fica tudo penduradinho no plástico. Quem precisa da máscara é só passar aqui e pegar. A iniciativa de fazer esse negócio muito bacana é da Rose. Chega aqui, Rose. Tudo bem com você? Como é que você está? Ela já está até usando a máscara que ela mesma fez. Rose, como é que começou essa história de produzir as máscaras e colocar aqui para doar para o pessoal? Então, assim que começou a pandemia, né, aí já falaram da utilização da máscara. Aí eu fiz inicialmente para as enfermeiras, técnicas de enfermagem que trabalham aqui em casa. Aí eu tinha o TNT, cola quente, elástico, eu comecei a fazer, dava aqui para a vizinhança, né? Aí meu esposo viu a publicação no Face sobre esse mesmo varal. Aí a gente teve a ideia, na mesma hora já fiz, coloquei no portão e comecei a pendurar as máscaras. Aí o pessoal começou a pegar o tempo inteiro. Bom, nessa brincadeira aí, Rose, quantas máscaras você já fez? A gente já fez 1.800 máscaras. 1.800, né? Haja máscara, né? E você falou que é bacana que o pessoal todinho do bairro tá usando, né? Usa e também os mesmos que pegam as máscaras, muitos vêm, traz também o material para doar, elástico, TNT. Então eles pegam as máscaras, depois voltam para pegar mais e também contribuem, né?
acaba contribuindo Que legal, também. isso que você falou é muito bacana, né? As pessoas estão dando material para você produzir, né? Isso, ajuda, faz doação, sim. Que bacana. Rose, como é que você se sente fazendo uma boa ação como essa aqui? Como é que fica o seu coração? Só de falar, fica até emocionada. É muito gratificante você ver, né, que as pessoas estão usando, estão se protegendo e poder ajudar de alguma forma, né? Tem pessoas muito carentes que não têm condições de comprar e foi uma forma que eu achei de poder ajudar, né? Como eu já fui muito ajudada com meu filho, que é especial, é uma forma de eu contribuir também, né? Legal, Rose, olha, parabéns pela sua iniciativa. Olha, Nathalie, eu tô sem máscara, a gente tá errado, né? A gente começou errado aqui, mas tem uma causa que eu quero pegar aqui e mostrar pra você que tá assistindo a gente como é que funciona. A gente chega aqui, é só puxar uma máscara, eu vou escolher essa pretinha aqui, olha, fica bem presinha, tá no plastiquinho bacana, né? Aí eu vou abrir aqui, olha, vou pegar a máscara, tá bom? Bichinho boto aqui, tá aqui dentro do plástico, bem bonitinha. Importante, que a Rose até falou, né, Rose? Isso. Tem que pegar pelo elástico, tá? Pega pelo elástico aqui, olha, vou guardar o plástico aqui, depois eu jogo fora corretamente. Aí a gente pega pelo elástico, coloca na orelha, tá errado, a Rose tá me avisando que tá errado aqui, ó. O lado certo é esse aqui agora, vamos lá. Coloca na orelha, coloca outro aqui, ó, bacana. Tô protegido, a máscara é descartável e olha, bem bacana a iniciativa, né, Nathalie? Eu sei que você quer uma máscara, né, Nathalie? Quer uma branquinha? Eu vou levar pra você, ó. Pode trazer, Fabiano, porque quanto mais máscara, melhor. Você não tire essa máscara que você acabou de colocar até o final do expediente e eu acho que o que fica é a mensagem. Quanto mais bem a gente faz pro outro, mais bem a gente desperta no outro. O que ela fez foi começar uma corrente. Por isso que hoje as pessoas que pegam máscara levam para ela também material para ela continuar essa produção que já ajudou pelo menos 1.800 pessoas. Agradeça a artesã, que eu acho que se tem alguma coisa muito boa que essa pandemia está nos ensinando, é que fazer o bem sem olhar a quem enche o nosso coração de sentimentos muito bons. Eu acho que o olhar para o próximo é a grande lição que essa pandemia está nos deixando. Muito obrigada, Fabiano. É isso aí, Nathalie. Essa é a mensagem. Parabéns para a Rose. E eu vou encerrar essa nossa participação aqui com essa imagem bacana das máscaras aqui no portão da casa da Rose, que mora no bairro Savoy. O bairro inteiro já está usando essas máscaras. E como você disse muito bem, Nathalie, esse tipo de ação tem que se multiplicar. Cada um fazendo aí a sua parte, um dando a mão para o outro. Nathalie, com você. Vou levar só a máscara, tá? Branca. Tá bom, combinado. Vou esperar. E está comigo aqui o Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal, para a gente falar dos destaques da hora voltados à Covid-19, mas não sem antes comentar. Que bacana, né, Gustavo? Bela iniciativa, né? Muito legal. Esses momentos de solidariedade são sempre legais de ver. São sempre legais e, assim, enchem o nosso coração não só de muita alegria, mas de esperança que, quando tudo isso passar, as pessoas vão sair diferente. Por exemplo, no bairro da Rose, todo mundo deve se conhecer agora, né? Por conta da iniciativa da distribuição de máscara, que ajuda ao combate da Covid-19, mas que também aí abriu um círculo, certamente, de amizade que vai ser muito mais fortalecido depois que tudo isso terminar. Exatamente. Né? Que a gente saia mais solidário, pelo menos, dessa epidemia, né? Sem dúvida. Vamos começar pelos números, porque de ontem para hoje a gente não tem muito boas notícias, né? A gente teve aí um número considerável de mortes, um novo recorde, e o Brasil está entre os países com o maior número de casos, né? Exatamente, tivemos 600 mortes de anteontem para ontem, né, em menos de 24 horas, o maior recorde, não tinha passado ainda da casa dos 500, chegamos nos 600 direto, e já são 116 mil casos oficiais no Brasil, com 7.958 mortes. Eu falo casos oficiais, Nathalie, porque, segundo uma pesquisa recente, o Brasil já teria entre 1.300.000 e 2 milhões de casos. Por causa da subnotificação, né? Da subnotificação.
Acho que você ia falar disso também mais tarde, do Brasil ser o epicentro Sim. já do coronavírus no mundo. Já teria um número de casos maior do que os Estados Unidos, que é o campeão de casos. Deixa eu só ajustar a máscara aqui. Muito bem. Tá embaçando os óculos, Nathalie. Você assistiu a nossa reportagem com as dicas, né? Eu assisti, mas hoje não deu tempo de passar o sabão nos óculos. E entre 10 e 12 mil mortos aqui no Brasil seria o número oficial. Governos dos Estados Unidos e da Inglaterra já estariam emitindo alertas aqui via embaixadas do Brasil, pedindo para os seus cidadãos deixarem o país. Quer dizer, a situação aqui caminha para estar num estado muito, muito grave. É certo que o governador João Dória ele vai anunciar a decisão sobre a flexibilização ou não da quarentena na próxima sexta-feira. Nós estamos em quarentena até o dia 11, né? Exatamente. E eu não acredito que haja essa flexibilização. Você acredita? Eu acho praticamente impossível que neste momento em que o número de casos ainda está crescendo, que nós ainda não atingimos, a gente vai atingir o topo e vai ficar um tempo no topo, né? Depois é que os casos vão começar a cair. Mesmo nesse processo de queda, há países que ainda estão esperando um pouco mais para retomar, porque depois vem uma segunda onda e a coisa fica pior. Então, quando nós estamos na subida ainda, eu acho muito improvável que haja algum tipo de flexibilização. Em São Paulo, inclusive, já tem pacientes sendo transferidos para o interior do estado porque não há mais vagas, né? Exatamente. E o interior do estado continua tendo casos. A manchete de um grande portal nacional nesse momento é justamente o estado de São Paulo, o quanto os casos no interior e aqui no litoral preocupam, né? Porque são regiões com uma infraestrutura menor do que as capitais e que, enfim, estão crescendo exponencialmente. A Baixada Santista, segundo esse estudo que a Prefeitura fez, tem 13 vezes mais casos do que os oficiais. Quer dizer, nós teríamos já 26 mil casos aqui na Baixada Santista. E a gente só tem, de acordo com a pesquisa, o estudo que está sendo feito pelo Condesb, comandado aí pelo Condesb, a gente só tem 1,41% da população confirmado com a contaminação do vírus, né? E a gente já tem um índice preocupante de ocupação de leitos. Isso, já estamos em 70% do nível de ocupação de leitos nos hospitais. Isso vai chegar próximo do limite, eu acho que nas próximas semanas, e aí é que começa o grande problema da Covid-19, que muita gente não entende. É o sistema de saúde não ser capaz de absorver novos casos, nem de Covid, nem de nada, quer dizer. E não vai dar para subir a serra. Dessa vez não vai dar para subir a serra porque eles estão descendo a serra. Exatamente. Né? Lá já está tudo lotado também. E aí, o que se faz? Falar um pouquinho da capital São Paulo. Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, que tinha determinado a interdição de algumas avenidas, voltou atrás porque percebeu que a medida não atingiu o objetivo que era proposto. Aliás, o índice de isolamento na capital ontem ficou em torno dos 46%, né? Isso, exatamente. Pelo contrário, acabou gerando mais trânsito, mais gente parada em ponto de ônibus e aí a medida não conseguiu os objetivos esperados, voltou atrás da medida, o que é acertado, sabe? Reconhecer os próprios erros e corrigir rápido ao invés de persistir neles. Porque, sem dúvida. Claro, uma medida correta aí do prefeito. E o decreto do governador João Dória sobre o uso obrigatório das máscaras passa a valer amanhã em todo o estado de São Paulo, lembrando que a multa vai de R$ 276 a R$ 276 mil. R$1.000, exatamente. Dependendo aí se é pessoa física ou pessoa jurídica, né? No caso de empresas, a multa pode ser maior, dependendo do tamanho da empresa, e uma medida acertada no tempo talvez incorreta. Ela poderia ter sido adotada antes, já no início dessa quarentena, já ser obrigatório o uso de máscaras, né? Não neste momento, mas antes tarde do que nunca. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho de política, porque Brasília ainda continua pegando fogo, né? Continua pegando fogo. Ontem teve abertura do sigilo do depoimento do Moro, do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, e vamos dizer assim, uma queda de braço com o presidente da República, querendo desqualificar o depoimento do Moro, dizendo que tudo aquilo era uma grande mentira, apresentando inclusive o seu celular com mensagens que eram as mesmas mensagens que o Moro, inclusive, apresentou no depoimento, né?
interpretações diferentes do mesmo papo, né? Cada um entendendo a conversa de um jeito, pelo jeito, né? Moro apresentou ali, você tem 27 coordenadorias, 27 superintendências da Polícia Federal, eu só quero uma, a do Rio de Janeiro. Eu acho que para qualquer homem público vale aquela máxima da mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. A Polícia Federal do Rio de Janeiro conduz várias investigações que podem, em algum momento, envolver os filhos do presidente, Carlos Bolsonaro envolvido num esquema de fake news, né? De rachadinhas também, a investigação. O caso Marielle também, pode ou não envolver, a gente não sabe, mas por que mexer numa polícia que está investigando parentes seus? Não era o momento para fazer isso, dar munição para os adversários do presidente, podia ter evitado. Não neste momento em que a crise já está no seu auge, né? Mais uma vez, o comportamento do Bolsonaro com a imprensa é repreensível, né? Ele, por 2 vezes, mandou o jornalista de diversos veículos calarem a boca, verdadeiramente, né? A gente está vendo aí imagens onde, ao mandar calar a boca, os bolsonaristas, que são apoio do presidente, entraram no cala a boca. Certamente, ele até pode achar que a imprensa tem que ficar de boca calada, mas não é, em momento algum, postura de um chefe de Estado que pede respeito, né, Gustavo? É verdade. Ele é explosivo, né? Ele depois pediu desculpas para os jornalistas, mas em seguida pediu desculpas, voltou a atacar a imprensa. Quer dizer, ele está muito nervoso, a situação política realmente é complicada. Ele deve estar no limite, a gente imagina o que deve ser a pressão em cima de um presidente da República, mas ele podia evitar esses... É nesse momento que precisa ter o equilíbrio, Exatamente. Né, o apoio da imprensa no momento como esse, a isenção da imprensa é fundamental, né? Não é hora de arroubos autoritários. Infelizmente, a gente espera que o presidente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Certamente não está fácil. Não está fácil para ele, como não está fácil para ninguém nesse país. Mas se tem alguém que precisa ter equilíbrio neste momento, é Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Ele é o chefe do nosso país. É o que a gente Gustavo, espera do líder, né? Exatamente. Live Santa Portal, teremos o desembargador, ex-desembargador, que quase esteve na cadeira do Ministério da Justiça, não é mesmo? Exatamente. Temos o Ivan Sartori hoje como convidado do programa, via videoconferência também, né? Para evitar que o desembargador é grupo de risco, como ele falou, vai fazer a entrevista aqui pelo Zoom. Ontem, numa conversa rápida ali de briefing, ele já me contou alguns detalhes aí do convite dele ao Ministério. Não dá spoiler. Não vou dar spoiler. Não dá spoiler. Quem quiser saber os detalhes desse convite ao Ministério, tem que assistir o Live Santa Portal a partir das... Hoje, às 4 horas da tarde. Gustavo, obrigada, viu? Até amanhã. Obrigado, Nathalie. Até amanhã. O Bom Dia Cidades desta quarta-feira fica por aqui. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional com Jamile Guimarães. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Tchau.